Olá, nós somos o casal Sena, eu sou a Jennifer. E eu sou o Igor, e hoje a gente vai compartilhar com vocês como que está sendo o processo de financiamento e construção da Caixa. Resumindo um pouco aqui para vocês, já estamos juntos há 7 anos e sempre pagamos aluguel. A gente tinha outros propósitos e nunca assim imaginou a casa própria, né? Sabia que ia ter muitos obstáculos até chegar e para comprar o pronto ou para construir. Esse ano, em janeiro, a gente decidiu pesquisar alguns terrenos, né? Foi. E aí pesquisou na internet mesmo, no Facebook, esses anúncios de que vende terreno, casa própria, casa pronta. E aí a gente gostou muito de um terreno dentro de um condomínio, que a gente deu preferência para condomínio por conta da segurança e pensando no futuro mesmo, né? A gente marcou com um corretor para ir nesse terreno, a gente gostou, só que, assim, a gente esperava mais informações, né, sobre esse terreno e sobre como que a gente ia financiar todo o processo. Então, faltou um pouco mais de informação. A gente começou a pesquisar na internet como que funcionava terreno mais construção. A gente ficou um pouco empolgado, mas no momento, né, naquela época, a Foi em gente ainda janeiro, né? Janeiro isso, a desse ano. gente não tinha a entrada por enquanto. Então, a gente desistiu e foi juntando, né, para quando desce mais para frente. Só que aí passou 5 meses, mais ou menos, a gente voltou no assunto, viu que tinha um dinheirinho guardado e viu que poderia ser possível iniciar, né, esse terreno mais construção. Ele tem uma moto, né, e a gente pretende vender essa moto para poder juntar essa entrada. Então, o primeiro passo foi novamente ir atrás do terreno para ver se a gente conseguia lá no mesmo lugar. A gente entrou em contato com esse corretor, mas ele falou que era só à vista, que não estava fazendo mais financiamento. O dono só aceitava à vista. E aí, assim, nesses lotes que a gente estava vendo, quando a gente viu com o corretor, era um lote da loteadora. Ou seja, aquela empresa que pessoas lá atrás, investidores, que compraram o lote. Em janeiro, quando a gente viu esse lote, estava 110 mil. E a gente falou, pô, a gente não tem o dinheiro agora, mas conforme a gente for juntando, a gente consegue dar entrada. E aí, quando a gente voltou dessa outra vez para ver novamente esses lotes, os lotes já estavam em torno de 150 mil, tipo, 4 meses depois. Isso desanimou bastante a gente, porque era um investimento muito alto, tipo, 30, 40 mil a mais do que a gente tinha visto lá atrás. Aí a gente desistiu de procurar com esse corretor, né, porque ele estava vendendo só lote da loteadora, e a gente tentou achar terrenos de proprietários, né, que, com a possibilidade de estar um pouco mais barato. Né? Então, aí a gente foi nesses sites de corretor e tal, até que a gente achou um terreno lá dentro do condomínio também, que custava na faixa dos 130 mil. Que ainda assim, para nós, era muito alto, né? Porque, querendo ou não, era 20 mil a mais em 4 meses, 20 mil a mais do que a gente viu lá atrás. A gente foi desanimando e aí ele foi, né, se cobrando, falando, nossa, eu perdi uma oportunidade, lá tava barato e agora ficou caro. E eu fui pesquisar de novo, né? Eu falei assim, calma que a gente vai achar. E nas pesquisas eu encontrei uns de 117, 130, e tinha algumas opções. Aí ele também começou a pesquisar e a gente começou a mandar mensagem, né? E eu acabei falando com uma corretora, ela trabalha numa imobiliária, e ela falou que o terreno estava disponível. Ele também falou com uma corretora, só que ela falou que estava disponível, mas depois falou que já foi vendido, e só depois que ela viu. O proprietário acabou vendendo, né? Tipo assim, acabou não falando, né? Porque na correria do dia a dia acabou essa comunicação não sendo feita e já estava vendido. Isso. Aí a gente marcou com a corretora para se encontrar lá no condomínio. A gente explicou que já conhecia o condomínio e era só para mostrar o terreno. Ela foi super acolhedora, ela deu muita atenção para gente. Ela levou a gente nas obras que estavam acontecendo para mostrar a estrutura, o tamanho. Ela deu muita atenção e a gente se sentiu muito acolhido por ela e a gente começou a animar mais. Então a gente começou acreditar que daria certo e que seria possível. Mas no caso, como estava 130, a gente queria fazer
queria negociar, né? Não dava para fazer esse valor. Porque a gente pensou em tudo, né? Documentação. A gente tem que ter uma entrada ali no começo porque acaba apertando, né? A gente paga aluguel, então não dá para se comprometer. E sobre isso daí da entrada e tal, a gente pode, depois, se vocês gostarem do vídeo e quiser saber mais, a gente pode fazer um vídeo explicando melhor como que funciona essa parte da entrada, porque muita gente acha que a entrada, você tem que comprovar essa entrada para a Caixa. E muitas das vezes, não, isso é muito negociável entre as partes que vão receber essa entrada, que no caso, na modalidade de terreno, né, de aquisição de terreno e construção, você pode negociar muito bem com a construtora, que vai construir, se for o caso da construtora, e também com a pessoa que vai receber uma parte desse valor referente ao lote. Isso, mas a gente só descobriu isso porque a corretora, ela indicou um construtor. Na verdade, ali na hora mesmo, ela já ligou para um construtor que ela conhecia para ver o valor, até o valor que ele conseguia fazer por um metro quadrado, né? E ele foi também muito acolhedor, muito preocupado com a situação, muito preocupado em ajudar a gente, né, a construir um sonho, né? E ele deu muita atenção, muitas informações, e através dele que a gente viu que era possível ele iniciar a obra, mesmo a gente não tendo a entrada para ele 100%, no momento, a gente tem que ter um dinheiro um pouco, mas não precisava ter o capital total para construir a primeira fase, né? Então, ele foi orientando nós nessa parte. Isso. Aí, a gente tentou negociar o terreno, na verdade, a gente queria negociar o terreno à vista, porque ele ia dar a moto, né? Para esse proprietário, para esse proprietário, ele aceitava a moto. Como permuta, né? Isso, mais o valor, né, que ia faltar de entrada. Só que a gente conversou com o construtor, ele falou que talvez não seria legal comprar o terreno à vista e comprometer esse dinheiro, porque era bom comprometer na obra, no andamento, no início da obra. E aí eu pensei também, não é legal comprar o terreno à vista, a gente comprometer todo o dinheiro e não conseguir iniciar a construção. Aí teria que demorar um pouquinho, esperar juntar para poder iniciar. Sobre isso aí também, por que ela está falando isso? Qual que era a nossa ideia inicial? A gente descobriu também que tem uma possibilidade, né, de outro tipo de financiamento da Caixa, que é você fazer a construção em terreno próprio. E você pode usar o valor do terreno como entrada da Caixa. Então, que aí a Caixa financia 100%, né? Então, qual que era a nossa ideia inicial? Comprar o terreno mais barato do que ele vale, porque a gente está pagando à vista, certo? Vamos supor que eu conseguisse comprar esse terreno que está vendendo por 130 por 100 mil, né? Na hora que eu fosse dar entrada na Caixa lá com o valor desse terreno, o valor desse terreno valeria 130 mil. Ou seja, eu ganharia entre aspas, 30 mil a mais para poder dar de entrada na Caixa. Então, essa que era a minha ideia, tentar comprar esse terreno à vista, dar um jeito de vender as coisas que eu tenho, para conseguir comprar esse terreno à vista e ter, digamos que esse spread aí, né, de 30 mil para eu conseguir dar a entrada na Caixa. Só que, infelizmente, o proprietário não aceitou essa proposta de 100 mil. E aí, o que acontece, né? A gente tirando essas informações, a gente entendeu um pouco mais como que funciona esse processo todo de construção. Então, qual que era o passo? A gente pegou ali uma média de projeto que a gente tinha em mente com o construtor, pegando na internet, planta e tal, e ele deu um orçamento para nós, assim, não tão fidedigno, né? Primeiro, só para a gente ter uma noção. E aí, o que a gente fez? Falou, não, beleza, esse valor aqui, o que nós podemos fazer? Vamos ver lá na Caixa se a gente consegue aprovar esse valor, pelo menos, porque se a Caixa não aprovar esse valor, a gente daqui parou, não tem como. Então, o que a gente fez? Pegou, a própria corretora também já tinha uma mulher da Caixa que ajudava ela, que são parceiras, que já indicou para nós, também foi super atenciosa, a gente falou com essa moça, e ela simulou lá um valor para nós, que, primeiro, para a gente ver se as parcelas dariam no nosso bolso. Beleza, deu certo. Aí a gente passou os dados para essa moça para ela ver se aprovaria o valor. E aí o que acontece? Ela mandou para nós essa semana, né, que hoje é domingo, a gente ficou sabendo, acho que quinta ou sexta, que ela falou que o nosso crédito tinha sido aprovado, que daria sim para a gente pegar esse crédito com a Caixa. E aí o que a gente fez? Beleza, então o dinheiro a gente teria, né, para fazer a construção. O que nós precisamos fazer agora? Precisamos fazer exatamente o orçamento que a gente vai gastar, porque não pode ficar por alto, mais ou menos X, mas se gastar X mais 50 mil, por exemplo, a gente não sabe, né, como que vai fazer. Então o que a gente precisa, qual que é a etapa que nós estamos agora? Vamos procurar uma arquiteta para fazer um projeto para nós,
para a gente ver exatamente como vai ser o projeto, qual que vai ser a pedra que a gente vai querer usar, qual que vai ser o piso, qual que vai ser a parede, vai ter o que no projeto, para a gente chegar para o construtor, passar para ele dar um orçamento exato para nós. O que pode acontecer nesse meio? O orçamento que ele passar baseado no projeto, porque assim, existe uma coisa que é o nosso sonho e existe uma coisa que é possível dentro da nossa realidade. Então, baseado no que ele passar para nós vamos ver. Então, beleza. Passou do orçamento, o que nós podemos tirar de agora, que não é essencial, que a gente gostaria muito que tivesse, mas o que a gente pode tirar agora para viabilizar esse projeto? Então, nós estamos nessa fase, ainda alinhando com a arquiteta, essa fase, né, para fechar o projeto, para a gente fazer esse projeto, passar para o consultor, pegar o orçamento, para aí sim dar prosseguimento em toda a papelada. Uma coisa que a gente precisa também deixar vocês cientes é que assim, ó, viu que eu falei que a gente está fechando um projeto com o arquiteto. Isso daí não tem nem financiamento, tem nada da Caixa envolvida ainda. É dinheiro que a gente precisa ter para fazer esse tipo de coisa. E já nos informaram também que quando a gente for assinar o contrato, tem taxa da Caixa para pagar, que não é baratinho, tem também documentação, tudo isso a gente vai precisar ter o dinheiro. Então é isso, pessoal. Por enquanto foi isso. A gente procurou o terreno, depois a gente procurou o construtor, depois a gente foi na Caixa, né? Por mensagem mesmo, né? A gente conseguiu ver essa aprovação. E agora o próximo passo é decidir real o projeto, como realmente vai ficar, e o que a gente gostaria, e se realmente vai caber ali dentro do orçamento. Fechando esse orçamento, o financiamento, né? Falando certinho para a Caixa o quanto a gente quer, o próximo passo é... O próximo passo vai ser a gente, de fato, viabilizar essa aprovação de crédito com a Caixa, e para isso vai exigir várias coisas que nós vamos ter que descobrir, né? Que a gente já tem uma noção, mas a gente não sabe exatamente o que é. Então a gente vai descobrindo essas coisas e vai atualizando vocês aqui sobre como que é o passo a passo para a gente conseguir aprovar esse crédito na Caixa. Aprovando esse crédito, aí a gente tem outras coisas para começar a obra. Tem que aprovar o projeto na prefeitura, que a arquiteta vai fazer, vai ter que aprovar o projeto no condomínio, que a arquiteta vai fazer, vai ter que fazer o projeto estrutural do terreno, que é o construtor já tem uma parceria com o engenheiro que vai fazer esse projeto estrutural. Então a gente já viu que o nosso terreno tem um pouquinho de declive, né, que ele vai caindo assim para a esquerda, então o construtor já falou, a gente já tinha noção que vai precisar de um muro de arrimo, mas é pouca coisa, coisa de meio metro, assim, no máximo. Então, tem tudo isso, a gente vai mostrando para vocês. A gente vai deixando ao longo do vídeo aí umas fotos que a gente tirou lá no terreno, né? Não dá para ter noção onde que é o terreno, porque não está demarcado, né? Tem vários terrenos um do lado do outro, mas o nosso terreno é de 10 por 25, 250 metros quadrados. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like, compartilha, e a gente vai mostrando para vocês nos próximos vídeos todas as atualizações. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode fazer um tour aqui de onde que a gente mora hoje, para vocês terem noção de como que é a nossa casa, e depois, quando a gente construir, a gente mostra para vocês também como que ficou a casa nova. Então é isso, galera, muito obrigada. Deixe nos comentários alguma dúvida, se vocês quiserem algumas informações a mais. Tá. E é isso, tchau! Tchau! Não, e aí foi o seguinte também, que quando a gente foi ver com esse corretor, ele estava anunciando os lotes, não era de pessoas que haviam comprado, não. Ele estava anunciando... Calma. Como é difícil. Não, mas é porque é a primeira vez. Eu conversando com vocês. É a primeira vez. Peraí. Gente, você tem que falar exatamente. Depois isso. A gente corta. Tá. Respira essa probleminha. É o que eu tava falando mesmo. Isso, e aí, foi procurar ele. E aí, falando sobre esse terreno, né? Quando a gente foi ver com o corretor. É porque eu fico me vendo. Não, mas eu olhei pra cá e deu certo. Não dá certo, cara. Não, mas se você olhar, você tem que fixar nessa bolinha. E assim, nesse terreno que a gente tá falando de 110 mil, olha lá, tá vendo? Tá vendo que não sou eu? Tá vendo que não sou eu? Vai, tem que falar rápido, mano. Não, mas eu tô tentando, eu tô raciocinando e tô falando. Então e aí nesse terreno que a gente tava vendo de 110 mil, era o terreno da loteadora. Olha lá. Tá vendo? Você que tá tumultuando, cara. Não consigo. E aí nesse terreno de 110 mil, o corretor tava... Olha lá. Meu Deus. Difícil, né? Todo mundo passa por isso? Passa, eu acho que passa. Eu acho que...
Vou tentar virar ela, então. Então, acho melhor vai lá ver o ângulo lá que tá mais fácil de sair.